This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Don't give in ever. Fala, Gunners! Estamos chegando nessa segunda-feira para mais um episódio do nosso podcast. E hoje uma segunda-feira muito especial, até porque a gente está vindo do primeiro título da temporada para o Arsenal, campeão da Community Shield nesse último domingo contra o Manchester City após empate por 1-1 no tempo normal. Vencemos nos pênaltis por 4-1 e garantimos, portanto, aí a primeira taça. Claro que não é um título tão importante como é a Premier League ou a Champions League ou até a FA Cup, mas não deixa de ser um título, então a gente tem que comemorar mesmo, né, Thiago? É isso aí. Não importa o prestígio, é um título, foi contra um rival e é isso aí, vamos comemorar. Acho que o principal é o fato de ter sido contra o City, né, que tem sido uma pedra no sapato do Arsenal nos últimos tempos, principalmente na última temporada, toda a briga pelo título da Premier League que a gente acabou deixando escapar no finalzinho. E dessa vez a gente mostrou que sim, é capaz de vencer o Manchester City. O Ramsdale, inclusive, falou isso na entrevista pós-jogo. Ele disse que isso vai ajudar bastante no mental do elenco e mostrou realmente que é possível vencer o Manchester City, mesmo que na circunstância que foi, com um gol no finalzinho ali, praticamente no último minuto da partida. O City chegou a abrir o placar com o Palmer já nos 77 minutos e o Arsenal conseguiu o empate com o Trossard praticamente ali nos 100 minutos da partida, mas não importa, né? O que importa é que no final das contas o Arsenal conseguiu um empate e depois a vitória nos pênaltis, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, porque antes temos algumas outras coisas, algumas outras notícias para a gente passar a limpo. E antes de tudo, claro, eu gostaria de agradecer a todos pelo grande apoio no lançamento da nossa revista, da revista Fala Gunner, na última terça-feira. Foi um sucesso enorme, muito mais do que a gente estava esperando. Então eu gostaria primeiro de agradecer a todo mundo que participou diretamente, né, na revista. O Thiago mandou texto, também o Romário Miranda fez o texto sobre o Martinelli, teve o texto do Lucas Eduardo sobre o Arteta, que fez muito sucesso também, muita gente elogiando, a arte da Ana Flores Belo do Saka, que ficou muito legal, e também ao Vitor Canedo, que fez a entrevista com a gente. Então obrigado aí, Canedo, pela disponibilidade para fazer essa entrevista com a gente. O João Castelo Branco também, que retuitou e deu uma ajuda enorme para que a revista pudesse ter um alcance ainda maior do que a gente estava esperando. Foram quase 25 mil views no tweet de anúncio da revista. Então muito obrigado mesmo a todo mundo que fez parte desse anúncio da revista Fala Gunner. E esse é só o começo, a gente promete aí melhorar cada vez mais. Vai ser uma edição por mês, totalmente digital. A revista está disponível aí online, né? E vai estar lá no nosso Linktree. Então se você ainda não viu, basta entrar nos nossos links lá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí tá lá no nosso Linktree o link da revista para vocês conferirem. Mas é isso, só queria começar o podcast de hoje agradecendo todo mundo pelo apoio nesse nosso projeto. Agora, antes da gente falar, claro, sobre o jogo contra o Manchester City, que foi o principal assunto da semana, vamos para o plantão Fala Gunner. Na quarta-feira, o Arsenal empatou com o Mônaco por 1-1 e nos pênaltis garantiu o título da Emirates Cup 2023. Mercado. No início da semana, David Ornstein surpreendeu os torcedores do Arsenal com a notícia de que o clube estaria interessado no goleiro do Brentford, o espanhol David Raya. Mais adiante na semana, Fabrizio Romano afirmou que o Arsenal já se acertou com Raya.
Os rumores são de que a primeira proposta de 20 milhões de libras mais 3 milhões de bônus foi rejeitada e uma segunda de 27 milhões mais 3 milhões de bônus foi feita e deve ser aceita pelo Brentford. Além dos rumores dessa chegada, há os da saída do reserva Matt Turner, que parece estar muito perto do Nottingham Forest. Segundo David Ornstein, o clube já teria chegado a um acordo e deve realizar os exames médicos já nesta segunda-feira. Ainda sobre saídas, o zagueiro Austin Trusty se transferiu para o recém-promovido Sheffield United, acredita-se que por 5 milhões de libras. Tendo sido esse o valor real, o Arsenal dobrou o investimento feito nele 18 meses atrás. Voltando para o campo da especulação, Sam Dean e Mike McGrath para o Telegraph surgiram com a notícia de que Sambi Lokonga estaria em negociação com o Burnley, que é treinado por Vincent Kompany, que o treinou no Anderlecht. De acordo com informações vindas da Bélgica, Sambi já teria conversado com ele e espera ser uma peça-chave no recém-promovido Burnley, que agora joga futebol ofensivo, acredite se quiser. O negócio deve ser um empréstimo com opção de compra que se torna obrigatória se ele chegar a certo número de partidas pelo clube. Outra possível saída é a de PP, e de acordo com fontes do Transfer Market, está no processo de rescindir o contrato com o Arsenal para se juntar ao Besiktas. Já o brasileiro Marquinhos deve ser emprestado. O jornal The Express noticia que o Olympiacos deve ser o seu destino. Por último, mas não menos importante, a Inter deve voltar a tentar contratar o Balogun. Pelo menos é o que diz Fabrizio Romano. Os italianos já tentaram sem sucesso contratar Lukaku, Scamacca do West Ham e Morata. Mudando de assunto, o Arsenal confirmou a camisa azul esverdeada que já vinha sendo especulada como opção 3 para a temporada. E para fechar o plantão Fala Gunner de hoje, Arsenal e Emirates acertaram a extensão de 4 anos da parceria, que agora vai até 2028. Acredita-se que o acordo atual vale 40 milhões de libras por ano. E esse foi o plantão Fala Gunner. Tá aí então, né? Muitas notícias nessa última semana. Não foi só o título da Community Shield, mas também essas outras notícias. O mercado não para, né? Até que a janela seja, claro, fechada. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas a grande notícia dessa semana, com certeza, é a provável, né? Já praticamente confirmada a saída do Matt Turner e a chegada aí do Davi Raya, né, Thiago? Você tá animado aí com essa troca? Eu tô mais surpreso do que qualquer outra coisa. Surpreso eu também tô. Tem algumas outras áreas do elenco que eu imaginei que tivessem prioridade de transferência do que goleiro, mas com certeza se desse pra dar um upgrade no Matt Turner, fazia sentido dar, e o clube foi atrás, disposto a pagar quase 30 milhões, então é bastante surpreendente, mas ao mesmo tempo muito empolgante, porque agora o Ramsdale vai ter que se cuidar, né? Exato, o que mais me surpreende mesmo é o valor pago, né? É esse investimento que o Arsenal está disposto a fazer aí para contratar o Davi Raya, que pode chegar para brigar para ser titular, né? Muito diferente do Matt Turner, que meio que já estava se contentando ali em ser o segundo goleiro do Arsenal. Acho que ele via que não tem muito potencial, até pela idade, para chegar no nível do Ramsdale, e agora aumenta a competição no elenco e faz com que o Ramsdale não fique tão acomodado, né? Acho que essa é a principal importância da contratação do Davi Raya. Com certeza, né? O Ramsdale já tá sabendo disso, com certeza, e você vê que ele contra o City já teve uma performance bem boa. Já tá pegando até pênalti, né? Exatamente. Realmente é importante você ter alguém te forçando a ser a melhor versão de você mesmo, né? E inclusive o Raya já trabalhou com o nosso preparador de goleiros, né? O Iñaki Canha, no Brentford. Então ainda tem esse, digamos assim, um favoritismo do treinador de goleiro. Então o Ramsdale que não se cuide realmente, porque o Raya ele tem condição de virar o titular, né? Acho que muita gente talvez não pense nisso, mas ele é um goleiro que aparenta ser mais seguro do que o Ramsdale, tem a distribuição com os pés melhor. Então eu não ficaria surpreso se no fim da temporada fosse ele o titular, não o Ramsdale. Tudo bem que a torcida gosta muito dele, ele é uma figura até meio folclórica agora no Arsenal, mas o que importa é o resultado, né? Se o Raya entregar melhores resultados, vai acabar passando na frente e não tem muito o que fazer. Me surpreenderia muito, pra falar a verdade. Eu acho que o Ramsdale tem muito crédito, né? Como você falou.
pelas atuações nas últimas temporadas, ele vem crescendo cada vez mais. Mas é isso, é o que você falou também. Na hora do vamos ver ali, se um vacilar, o outro vai estar preparado para assumir a posição. Então eu acho que essa competição ela só traz benefícios para o Arsenal e faz com que os dois estejam ali dispostos a estar trabalhando no mais alto nível possível, né? Eu acho que realmente é um baita negócio do Arsenal, uma troca muito grande, né, de nível. O Matt Turner realmente nem fazia sombra pro Ramsdale, e é fundamental, eu acho que hoje é fundamental você ter dois goleiros praticamente ali do mesmo nível. O Manchester City tem dois goleiros do mesmo nível, que talvez o Ortega ainda não esteja no nível do Ederson, mas é um cara que quando entra, dá conta do recado. A gente deu pra ver nessa partida agora pela Community Shield, na temporada passada também, toda vez que ele entrou ele foi bem, e é o que estava faltando. Uma das coisas que estava faltando pro Arsenal com certeza era mais segurança ali em relação ao gol, porque a gente falou nos episódios anteriores, né? Se o Ramsdale se machucar, ferrou. Por um longo tempo, o Turner não ia conseguir assumir essa bronca, não. Aparentemente o problema maior dele é a distribuição, né? Porque ele, como um goleiro tradicional, ele vai bem. Por isso até que eu não achava que era uma emergência, né? A primeira posição a ser mudada agora, depois que o time já gastou 200 milhões de libras, né? E essa é outra coisa que surpreende bastante, né? Porque o Arsenal já gastou 200 milhões de libras e só o que conseguiu fazer de venda depois foi a venda do Trust por 5, aparentemente. Então, não mudou quase nada, né? Pois é, verdade. E o Trust que você falou foi confirmado, portanto, a gente já esperava, né, a saída dele aí pro Sheffield, e foi confirmada nessa última semana. Tem agora a situação do Lokonga e do PP, que me parecem cada vez mais distantes do Arsenal, né? Não foram envolvidos em nenhum momento dessa pré-temporada, então prova de que o Arteta não estava contando com eles realmente, está só esperando os negócios serem fechados. O Marquinhos também, infelizmente, não vai continuar aí tendo chances na equipe principal e deve ser emprestado de novo. Tem o Nantes também com interesse nele, não só o Olympiacos. Então é mais um que não deve ficar. E para fechar aí, o Balogun realmente forçou a saída, né? Desde o início não parecia querer ficar. Eu acho uma pena, eu acho que ele poderia sim ser aproveitado, ainda mais agora com a lesão do Gabriel Jesus. Acho que ele foi um pouco impaciente, porque se ele esperasse um pouquinho e fizesse tudo direitinho ali, porque me parece que foi muito mais uma questão de comportamento, de atitude, do que propriamente de estar nos planos do Arteta falando ali dentro do campo, né? E ele agora, nessa semana, fez story aí postando o Ronaldo Fenômeno com a camisa da Inter, e fez também um story parabenizando ali o Marc Thuram, também com a camisa da Inter. Então ele tá praticamente com a cabeça ali na Inter de Milão. Isso não agradou muito a torcida do Arsenal, e me parece que ele deve sair aí nos próximos dias. Eu me lembrei, sabe do quê? Do Aurier, que ficava postando coisa com a camisa do Arsenal, lembra? Querendo ir pro Arsenal. O Modric fez isso também, né? Também. Jogadores... Quase nunca dá certo isso, né? Pelo menos no nosso histórico como torcedor do Arsenal. Não tá muito legal, não. Eu ficaria com o Balogun, mas depois dessa situação aí fica difícil, né? É que o Arteta foi bem claro, né? Se você não quiser fazer parte do projeto, você não é bem-vindo aqui. O Balogun realmente parece que nunca quis fazer parte. Provavelmente ele só foi lá para o tour nos Estados Unidos por questão mercadológica, por ser americano. Também não tenho dúvida disso. E se o Arteta abriu mão do Aubameyang, que na época era o capitão do time, imagina de um jogador que não estava nem fazendo parte do time na temporada passada. Eu acho que o problema é que o Balogun chegou agora e já quer sentar na janela, né? E aí fica complicado. Totalmente. É isso então. Foram essas as principais notícias. A gente teve o jogo contra o Monaco também pela Emirates Cup, que foi um empate ali que não deu para tirar muitas conclusões. Alguns jogadores foram muito bem, como o Rice foi muito bem, o Partey também foi muito bem, então já deu para ter uma noção ali do que eles poderiam trazer pro time. Achei que o Fábio Vieira não foi muito bem nesse jogo, e ele teve muita oportunidade, né, porque o Arteta deixou ele o jogo inteiro praticamente ali, se não o jogo inteiro, e não foi bem, foi um dos que menos me agradou nessa partida contra o Monaco.
Mas foi mais uma homenagem pro Arsène Wenger, depois da estátua que foi revelada do lado de fora do Emirates Stadium. Inclusive, eles fizeram toda uma semana especial de homenagens pro Wenger, ele deu entrevista, e foi um momento muito legal de poder ver ele de volta, né, no Emirates Stadium, ainda mais num jogo tão especial, com 2 times que ele acabou treinando durante a sua carreira. Uma homenagem mais do que merecida pro Wenger, né? Com certeza, é importante que foi uma homenagem em vida, né? E ele falou disso de ser muito legal dele ter trabalhado por algo maior do que ele, e aí ele vê, né, o resultado disso no estádio, né, tanto no estádio, que ele mesmo falou que tirou muitas noites de sono dele, e a estátua, né? Ele disse que é esquisito ver ele parado ali, né, na estátua, e deve ser mesmo. Muito bom, o Wenger é sensacional. E a última notícia, quer dizer, tivemos 2 ali, a renovação do patrocínio com o Emirates, que a gente também já estava esperando. Aliás, hoje eu não consigo mais ver a camisa do Arsenal sem ter o Fly Emirates ali. Inclusive eu não gosto do Fly Better embaixo, acho que eles podiam voltar só o Fly Emirates, mas isso aí é detalhe, não vai mudar muito. E a camisa 3 eu gostei, achei um pouco, não achei tipo a melhor coisa do mundo, mas com certeza é melhor do que a camisa 2. Então assim, vamos fazer um combinado aqui, a gente finge que essa é a camisa 2 e a camisa 2 a gente finge que ela não existe. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer. Inclusive, que absurdo, eu tava assistindo o jogo e contra o Manchester City, eu vi na arquibancada várias pessoas com a camisa 2 do Arsenal. É um absurdo. Aí a galera também não ajuda, né? Eu vi gente dizendo que achou melhor quando viu em campo. Eu não sei como é que você consegue ver aquela camisa melhorando. Eu achei pior, sinceramente. Quando o primeiro jogo do Arsenal na pré-temporada, que foi aquele contra o MLS All Stars, ali eu já falei, não dá. Essa camisa realmente não tem condição. Nem pra treino daria. Mas, infelizmente, oficialmente, é a camisa 2 do Arsenal. Você sabe o que é que eu pensei agora? Se você pegar anos depois, for olhar algum lance, assim, algum compilado no YouTube sem o placar, e você viu o Arsenal jogando com essa camisa, é capaz de demorar um tempinho pra você registrar que é o Arsenal. É mesmo. É bem verdade. Agora, a não ser que o Arsenal ganhe aí todos os títulos possíveis e esteja jogando com essa camisa. Aí vai ficar meio que marcada, né? Vai virar um símbolo cultural do clube. Essas camisas, tipo a Bruce Banana também, que virou um sucesso depois, né? Mas, assim, vai ser difícil. Já perdeu uma oportunidade aí, né? A gente ganhou a Supercopa com a vermelha mesmo. É que não tem nem as cores do clube, né? Isso que mais me deixa, assim, chateado, porque pelo menos o amarelo ali faz parte, e a camisa 2 do Arsenal sempre foi amarela. Agora, esse verde aí com preto não tem nada a ver. Mas não temos que ficar perdendo muito tempo falando sobre uniforme não, porque isso não vai definir o futuro da nossa temporada. Falamos aí então das notícias que tivemos na semana, e agora sim vamos pular para a análise, né, do jogo do primeiro título do Arsenal na temporada, que é claro, é a Community Shield. Não é dos mais importantes, mas como a gente falou aí no início do episódio, é aquele título para dar o start, né? Para dar ânimo no início aí da campanha. A gente joga contra o Nottingham Forest no próximo final de semana e não há nada melhor do que começar a temporada vencendo o Manchester City, até porque se a gente perde para o Manchester City, com certeza ia estar todo mundo zoando aí. Então, já que a gente ganhou, tem que celebrar também, você não acha, não? Ah, com certeza. É aquela coisa, né? O jogador competitivo, o nome até já diz, né? Competitivo. O cara não quer perder nem amistoso. Inclusive a gente viu isso nos amistosos, né? Contra o Manchester United e contra o Barcelona, como o jogo foi pegado. Os caras não querem perder. Então, assim, a Community Shield fica essa discussão se é um jogo oficial, se não é, se é pré-temporada. Mas eu acho que pra cabeça do jogador, eu acho que isso importa muito pouco. E olha que hoje não foi um jogo tão pegado como foi, né? Como foram os amistosos contra o Manchester United e o Barcelona, mas os jogadores do mesmo jeito levaram a sério, tanto que o Arsenal foi buscar o empate já ali nos últimos minutos da partida contra o Sá. Vamos passar uma geral aqui pelo jogo? Diga. Eu ia só apontar que o Guardiola comemorou bastante o 1-0 do City, hein? Sim. Assim, a gente não pode levar a sério, mas o City levou. E o Guardiola comemorou bastante. O próprio Arteta também, no gol de empate, saiu correndo, parecia que era o gol do título da Premier League.
Então... O Roland também, quando ele saiu, o Haaland, né, como o povo fala, ele saiu de campo também, a torcida na certa tava provocando, ele não deu pra ouvir, mas ele saiu fazendo o sinal de 3, né, pra dizer que ganhou o treble, quer dizer, o cenário ali tava todo de jogo competitivo. Só quem não tava levando a sério, eu não sei quem não tava levando a sério, mas que os jogadores ali estavam levando a sério, isso aí é fato, deu pra ver. E tem que ser assim mesmo, como você falou, não dá pra perder nem para o ímpar. Mas eu vou passar aqui um pouco pelos números da partida, pelos detalhes. O Arsenal entrou em campo com Ramsdale, Ben White, Saliba, Gabriel e Timber, que aliás foi um dos destaques da partida aí, a gente vai falar bastante sobre o Timber. No meio campo, Partey, Rice e Odegaard. E na frente, Saka, Havertz e Martinelli foi o trio ofensivo. Uma surpresa nessa escalação inicial, porque durante a semana lá no Twitter, inclusive, eu pedi pra galera falar como que eles escalariam o Arsenal. A maioria falou do Trossard, né, como um possível falso 9. Muita gente também falou do Nketiah como o centroavante, mas o Arteta optou pelo Havertz aí como centroavante na partida, que não foi das melhores atuações do Havertz, mas ele foi o escolhido aí pelo Arteta. No segundo tempo, o Trossard entrou, o Tierney, Nketiah, o Smith Rowe e também o Fábio Vieira, que fez o gol do título nos pênaltis. No tempo normal, 1-1, gol do Palmer pro Manchester City, gol do Trossard pro Arsenal já ali nos 100 e 101 minutos. Em relação à posse de bola, 55% pro City contra 45% pro Arsenal. No início da partida o City chegou a ter um domínio ali completo das ações, 85% nos primeiros minutos, e aí o Arsenal foi aos poucos melhorando, né, tendo um pouco mais do controle da partida, e por isso que terminou aí com 55-45. Em relação aos gols esperados, né, o famoso XG 0,8 pro Arsenal contra 0,9 do City. Inclusive o Haaland teve nenhum chute pro gol, né? O Saliba praticamente anulou ele durante toda a partida, toda a sua atuação, que foi ali até praticamente metade do segundo tempo. Então o Saliba mostrando que é um monstro realmente, né? É o Rolls Royce, como tem chamado ele aí. O Saliba tem se mostrado um zagueiro muito competente, e quando ele tem um duelo contra o Haaland, que é um dos principais atacantes, se não o principal atacante do mundo, é aí que você vê que ele não é pouca coisa. Nos duelos aéreos... E aí você entende por que a gente perdeu o título também, né? Exato. E ele é o principal, talvez, fator que o Arsenal perdeu o título na temporada passada. Espero que nessa ele não se machuque aí por muito tempo. O que ele não se machuque de jeito nenhum. Acho que seria o ideal. Em relação aos duelos aéreos, 8 para o Arsenal apenas ganhos, 30% contra 19% do Manchester City, que teve 70% aí nos duelos aéreos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, porque é um dado muito interessante. E temos algumas curiosidades, né, Thiago, que você trouxe aí pra gente. Essa foi a 12ª vez que a Arteta participou de um jogo no Wembley como jogador ou treinador do Arsenal, e esse é vitorioso em todas as 12 vezes. E eu tenho uma pergunta aqui pra você. Qual? Você sabe onde que vai ser a final da Champions League essa temporada? Pela sua pergunta, eu tô achando que é no Wembley. Exatamente. Eu vou deixar isso no ar, não vou falar mais nada, só tô dando uma informação aqui de que a final é no Wembley. Aí o resto vocês tomam as suas conclusões. Pena que o mata-mata inteiro não é no Wembley, né? Podia ser igual a Champions League da pandemia lá, que foi tudo em Lisboa, né? Podia fazer só em Wembley, que aí dava nós. Outra curiosidade é que em 99 o United tinha ganhado o treble e aí enfrentou o Arsenal na Supercopa e o Arsenal ganhou. E agora se repetiu, né? O City ganha o treble, enfrenta o Arsenal vence. Os times de Manchester ganham o treble e depois perdem pro Arsenal. Muito bom. Que continue assim. Quer dizer, na verdade não, porque eu não quero que eles continuem ganhando o treble. O bom é a gente ganhar o treble e ganhar deles também na Supercopa. Aí seria o Não, pode até ideal. Perder pra eles na Supercopa. Tendo ganhado o treble, trocaria fácil. Mas muito, muito legal. Esses dados curiosos são sempre muito interessantes. Acho que esse do Wembley é muito legal, né? Mas claro que não significa nada, mas que o Arteta vai bem em Wembley, isso a gente não tem dúvida. Pelo retrospecto aí, 100%, tá 100%, tá invicto em Wembley, o Mikel Arteta. E é isso, agora vamos falar um pouquinho do jogo, né? A gente passou aqui pelos números. Diga. Esse foi o 17º título do Arsenal, o segundo com a Arteta.
E o segundo, agora o Arsenal é o segundo clube com mais títulos da Community Shield. Passou por o Liverpool e tá atrás só do Manchester United, que tem 21. Ou seja, tem 4 a mais. E o City tem apenas 6, se não me engano, né? Então, em relação à Community Shield, aí tá uma diferença bem grande. E tem um dado também do Declan Rice, que ele tem um jogo com a camisa do Arsenal e um título. E o Harry Kane, ele tem 435 jogos com a camisa do Tottenham e tem a Audi Cup. É isso. Vamos continuar aqui o nosso podcast. Vamos continuar aqui o nosso podcast. Vamos falar sobre o jogo que tem algumas coisas bem interessantes pra gente falar. Acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o Timber, que foi pra muita gente no Twitter o Man of the Match. Eu também colocaria ele ali junto com o Odegaard como os dois principais nomes do Arsenal na partida. Muito mais o Timber por ter acabado de chegar no clube, né? Não é um jogador que estava adaptado já ao estilo de jogo do Arsenal, mas chegou, colocou a camisa e joga como se tivesse aqui há 2-3 temporadas. É impressionante o Timber. É muito impressionante isso. E numa posição que ele não joga. Ele não jogou no profissional, né? Lateral esquerdo, ele não jogou no profissional, ele jogou na base. Ainda tem isso. Porque ele jogava de lateral direito no Ajax, né? Jogar de zagueiro pela direita, né? Geralmente. E pela seleção holandesa também, na linha de 5. Pois é. O Zinchenko até comentou, né, que ele acha que o Timber pode ser melhor do que ele. O que é uma declaração fortíssima. É muito legal, né? É muito legal essa humildade que tem o Zinchenko, que inclusive fez falta aí nessa... Não que fez falta, mas assim, de qualquer jeito, foi uma ausência importante nessa pré-temporada. Ele tá se recuperando de lesão. E isso foi uma oportunidade incrível pro Timber, né? Que passou na frente do Tierney, passou na frente do Tomiyasu também, que chegou a jogar de lateral esquerdo em algumas oportunidades. Pegou realmente a posição pra ele e parece que não vai largar, não. E o bom é que o Timber, ele é altamente competente para jogar em qualquer uma das posições da defesa, então ao longo da temporada, mesmo com o Zinchenko disponível, pode ser que em algum momento faça mais sentido usar ele por ali, e a gente já viu que defensivamente ele dá o recado, né? Ele já foi muito bem enfrentando o Rafinha no jogo contra o amistoso contra o Barcelona, e agora foi de novo aí contra o Bernardo Silva, que também não é qualquer jogador, fácil, né? É craque, né? E assim, é legal porque ele além de ser muito bom na marcação, né, interceptando os passes, bloqueando cruzamentos, quando ele vai pra frente ele vai muito bem também. Uma coisa que eu acho legal nele é que ele gosta muito de dar passe em profundidade, que é uma coisa que hoje em dia você não vê muito jogador fazendo isso. E ele tenta direto dar passe em profundidade. É bem interessante mesmo. E uma coisa legal que eu notei também é que em muitos momentos ele estava fazendo essa função de lateral invertido que o Zinchenko meio que popularizou na temporada passada. E também não é uma coisa fácil, ainda mais você jogando num lado que você não tá muito adaptado, mas deu pra ver que o Timber tava jogando muitas vezes ali por dentro, como o Zinchenko faz. Claro que ele não traz a mesma técnica que o Zinchenko traz com a bola nos pés, é óbvio, mas de qualquer jeito ele conseguiu suprir essa ausência do Zinchenko de uma outra maneira que foi muito benéfica. E em relação à parte defensiva, a gente viu que assim que o Arteta tirou o Timber do jogo, ele colocou o Tierney, que entrou meio atabalhoado ali, entrou perdido no jogo. A primeira chance do Manchester City ali pelo lado do Tierney, conseguiu fazer o gol. O Tierney ficou perdido ali na marcação entre o Palmer e o Kyle Walker. Não soube o que fazer, deixou o Palmer cortar para dentro. Ainda caiu no chão. Fazendo, exato. E aí o Palmer acabou fazendo um belo gol a lá Riyad Mahrez, né? Parecia até que era o Mahrez ali no lado direito. Deixa os árabes verem isso. Daqui a pouco o Palmer tá partindo pra Arábia também. Bota aí 30 milhões no bolso dele pra ver se ele não vai. Mas foi realmente uma ausência ali. Eu achei precipitada, inclusive, a alteração do Arteta, porque o Timber tava muito bem no jogo, né? Não era uma posição ali que você podia mexer só por mexer. E aí ele acabou tomando o gol exatamente naquele lado, mas mostra a importância do Timber tanto ofensiva quanto defensivamente. Deve ter sido por questão física, né? Ele não tá... Ele jogou bastante minutos na pré-temporada, né? Não tá acostumado com a dinâmica da Premier League, deve ter sido algo do tipo. E o Tierney, que tinha ido bem nos jogos que ele vinha entrando, dessa vez acabou
meio que, tipo assim, mostrando pro Arteta que o titular tem que ser o Timber mesmo, né? Teve um lance que ele deu uma tijolada pra... Foi, nossa. Não lembro pra quem foi. Horroroso. Mas Realmente assim, não. o problema dele é que ele não é um jogador ruim, mas o problema é que o Arsenal demanda coisas dele que ele não tem como oferecer, né? Ele era muito melhor lateral com o Emery, porque fazia mais sentido pro estilo de jogo dele. Não me lembra desses tempos, não. Eu tô muito feliz agora pra isso. Vamos ver. Em relação à defesa, acho que a gente já falou, né? O Gabriel teve uma partida sólida, nada muito a comentar. O Ben White também ali pelo lado direito não fez nada demais. O Saliba, monstro, como a gente já falou, né? Parou o Erling Haaland, fez com que ele não tivesse aí criado nenhuma chance de gol. O Ramsdale foi bem, principalmente na disputa de pênalti, que a gente vai falar depois. E já aí pro meio-campo, foi um meio-campo que a gente não estava imaginando no início aqui da pré-temporada. A gente não chegou quer dizer, a gente chegou a citar um meio-campo mais, vamos dizer assim, físico, com a presença do Partey e do Rice juntos, mas não era uma coisa que a gente estava imaginando, porque a idealização, né, desse time era com o Havertz no meio-campo ali na posição que foi deixada pelo Xhaka. Mas devido aí às circunstâncias, a ausência do Gabriel Jesus, o Arteta foi a campo com o trio Odegaard, Partey e Rice, e foi muito bem, né? Eu gostei e acho que a gente deve começar a temporada com esse trio mesmo. Foi surpreendente por causa do tempo, eu acho, do fator tempo. O Rice teve uma lesão na pré-temporada, ele não jogou contra o Barcelona, né? Acho que foi contra o Barcelona que ele não jogou. Foi. Aí ele veio a jogar contra o Monaco e já na posição do Xhaka, né? E o que me surpreendeu mais contra o Monaco foi que ele jogou muito bem ofensivamente. Melhor do que nesse jogo contra o City, que ele não teve muita oportunidade ofensivamente. Teve um chute, né, que ele deu, que jogou por cima. Mas o trabalho maior dele foi defensivamente, ele foi muito bem. Inclusive, eu achei muito interessante que no primeiro tempo, o Arsenal, quando começou a acertar a marcação, foi assim, mais ou menos a partir da metade do primeiro tempo, e deu pra perceber o Rice fazendo marcação fixa no Rodri, o que dificultou bastante a saída de bola do City. E aí você vê como é interessante em jogos contra times mais difíceis você ter tanto o Partey quanto o Rice ao mesmo tempo, porque você pode dedicar um deles a um tipo de marcação mais homem a homem, ou alguém com mais características de marcação mais à frente para atrapalhar a saída de bola. E aí você vê, por exemplo, o Rice subindo para marcar o Rodri, e aí, na hora que ele toma a bola nas costas, que o Bernardo Silva dominou livre no meio, começou a progredir com a bola, o Rice deu um pique que do nada ele apareceu na tela, roubou a bola do Bernardo Silva como se fosse uma criança. Então, é impressionante o vigor físico dele. Monstruoso. Pois é. Então, é muito interessante você ter a possibilidade de ter os dois ali. É óbvio que talvez não seja a melhor coisa quando você vai enfrentar um time retrancado, como vai ser o Nottingham Forest, por exemplo. Então, contra o Forest, eu não sei se esse é o melhor meio de campo para começar. Porque o Forest vai ficar enfiado na sua própria área, o jogo é no Emirates, então o Arsenal vai ficar pressionando o jogo inteiro, vai ser ataque contra a defesa. Então, no jogo desse, faz sentido botar o Havertz no meio, porque aí o Havertz tem aquela coisa toda de chegar na segunda trave para fazer gol. Então, talvez não faça sentido. Agora, contra o City, contra o United, nessa temporada agora o Liverpool me parece que vem bem mais forte. Então, nesses jogos assim, faz todo sentido você colocar os dois ali, e o Rice foi muito bem hoje. Hoje não, ontem. Com certeza. E o Partey também, né? Ele que durante toda essa pré-temporada houve especulações de que ele iria sair, teve especulação da Juventus, da Arábia. Parecia que não tinha muito mais clima para ele ficar, mas ele foi jogando ali na pré-temporada, foi fazendo boas atuações. Eu achei que ele foi muito bem na partida contra o Barcelona. E ontem, a gente já está se atrapalhando, mas ontem a gente acabou vendo mais uma ótima atuação do Partey, funcionando muito bem com o Rice ali, como você falou, e passando a sensação de que ele está realmente engajado, né, com o elenco e está ali preparado para mais uma temporada no Arsenal. E eu acho que só traz benefício também pro elenco, porque a gente chegou a falar que não era tão necessário assim a presença do Partey, mas agora que a gente vai vendo, ele é muito importante sim. Tudo depende do que o Arteta tinha como plano, né? Se ele já tinha... E ele até mencionou isso, né? Que ele já tinha pensado na possibilidade de botar os dois pra jogarem juntos. Que foi assim, quando ele deu essas declarações, foi meio que
a dica final que a gente precisava pra entender que o Partey vai ficar, né? Porque o Arteta disse que já estava nos planos isso de botar os dois pra jogarem juntos. Exato. Então, assim, a gente fica falando as coisas sem saber o que o Arteta quer de verdade, né? Agora que a gente tem uma ideia melhor do que ele quer, faz mais sentido a coisa toda. Porque, do contrário, o Arsenal ia ter 4 jogadores pra mesma posição, né? Ia ser Rice, Partey, Jorginho e Elneny. Quer dizer, realmente era desnecessário ter tanta gente pra mesma posição. E agora a gente vê que é porque, na verdade, ele quer ter a possibilidade de jogar com os dois ao mesmo tempo. E é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? A gente já viu Com isso certeza. na temporada passada. Então, quanto mais opções a gente tiver aí pro meio campo, melhor. E o Partey tá realmente dando conta do recado, jogando muito a bola nessa pré-temporada. Tomara que ele consiga manter o nível aí durante a temporada. O Odegaard foi muito bem, acho que um dos Se ele não principais mantiver nomes. também, não é um problema agora, né? Aí ele Porque simplesmente opção tira a ele e gente bota tem. o Rice. Exato. Não é mais um problema como foi na temporada passada, em que a gente até falou em outros episódios que o Partey, quando ele joga bem, ele joga muito bem, mas quando ele joga mal, ele joga muito mal. E essa diferença aí de nível complicou bastante o Arsenal na temporada passada. Então, se for o caso dele não estar bem em um jogo ou outro, a gente tem outras opções aí, como o Thiago falou. E o Odegaard, pra mim, foi um dos melhores em campo também. Acho que muito mais até pela entrega que ele tem todos os jogos. É impressionante, né? Como o Odegaard joga, parece que ele joga com amor à camisa mesmo. É incrível a vontade que ele tem de jogar com a camisa do Arsenal. É o primeiro troféu que ele levanta como capitão. Então, assim, é um momento também muito importante para ele, pra moral dele mesmo. Ele me pareceu ali muito feliz na hora que ele levantou a taça e dispensa comentários o camisa 8 do Arsenal, né? Aquela jogada que ele deixa o Kovacic Nossa, pra trás é sensacional. tá procurando ele até agora. É impressionante a qualidade dele. E, inclusive, você falou isso da vontade que ele joga, né? Eu achei muito interessante nos amistosos, quando ele tava com o Havertz jogando no meio, e aí a gente esperava o quê? Que o Havertz fosse jogar mais à frente, né? Na hora da marcação-pressão, em 4-4-2. E aí, muitas vezes, o Odegaard não se aguentava e ia lá pra cima, porque ele é o líder da pressão, né? E aí você sempre via ele correndo pra tentar roubar a bola, então acabava que direto ele tava lá na frente e o Havertz recuava Contra o pra City marcar também. na linha de 4. O Havertz voltando? Não, porque o Havertz só é de atacante, né? o Odegaard pressionando lá em cima na saída de bola do City. Assim, porque ele também tava com o Rice, né? Então, na linha de 4 fechava o Partey com o Rice. Aí, Exato. realmente, o normal era ele lá pra frente. E aproveitando essa deixa, se por um lado o Odegaard sempre me parece estar disposto ali a dar 100, 120% em campo, o Havertz já me pareceu mostrar uns sinais ali de preguiça, né? Não sei se é exatamente, mas assim, a linguagem corporal dele não mostrou muita vontade nesse jogo contra o City. Deixou a desejar, principalmente nas finalizações. Eu acredito até que o Nketiah fizesse os gols que o Havertz perdeu. Sim. Principalmente ele no primeiro tempo, que ele teve 2 grandes chances. A primeira eu vou dar até um crédito porque ele estava meio desequilibrado, então não foi tanta culpa dele, mas a segunda era para ele colocar no fundo da rede e ele acabou chutando ali em cima do Ortega. Mas foi em alguns lances que o Havertz me incomodou ali pela falta de vontade na hora da disputa, né? Você tem até mais detalhes aí em relação a duelos aéreos que ele deveria ter ganho, principalmente pela sua estatura, mas eu diria até que com a bola nos pés também teve o lance do Odegaard que você falou, que ele driblou ali o Kovacic. O Odegaard vai dar o passe no Havertz, ele recebe ele de costas para fazer o pivô e já perde em seguida, então estava meio desligado da partida o Havertz, e o Arteta até deixou ele por bastante tempo no campo. Ele jogou até os 87 minutos, né? Foi substituído pelo Fábio Vieira no final já da partida, e realmente não me agradou jogando de centroavante, posição que ele vinha atuando no Chelsea. Apesar de não gostar dele, eu vou defender ele, tá? Eu vou dizer que a gente tá sofrendo do efeito Ozil, do jogador que parece que tá com preguiça, mas não tá. Pra mim é a linguagem corporal mais do que outra coisa. E outra coisa que eu vou dizer que ele jogou bem na função dele, porque eu acho que ninguém esperava dele os gols, né? Fazer os gols. Ele tava ali mais pra ser um cara pra ajudar os companheiros vindos de trás pra fazer o gol. E aí tanto Martinelli quanto Saka não fizeram uma grande partida. Então acabou que ele não fez muito disso.
No fim, foi ele que teve as chances de fazer, mas eu acho que não é o que se espera dele, ser um fazedor de gols, porque durante a carreira dele no Chelsea, ele realmente não foi esse cara. E eu não duvido que o Arteta consiga transformar ele nesse cara. Mas a questão é que eu também não sei se esse é o objetivo. Isso aí é o que eu tava falando, é o plano de Arteta, a gente não sabe, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Aos poucos a gente vai tendo as revelações e a gente vai ver aí onde é que vai dar, qual é o plano final com o Havertz, mas eu não acredito que seja pra ele ser o centroavante. Então, assim, como falso 9, pra mim ele fez uma boa partida, fez o papel dele. Perdeu o gol. Eu também não vejo. Também não vejo ele como centroavante, não. Vai ficar provavelmente nessa função que a gente tava meio que prevendo aí pra temporada, que é a posição que o Xhaka deixou, né? Mas é isso, a gente tem que ter paciência, tem que esperar o que o Arteta realmente vai fazer com o Havertz. Mas é aquilo, né? A gente tem, qualquer coisa, a gente tem outras opções, não é a solução para os problemas do Arsenal. O Havertz, a gente já falou isso em outros episódios, mas é aquilo, é bom ter, porque ele com certeza pode ser útil em diversas oportunidades. Os outros dois do ataque, o Saka e o Martinelli, tiveram partidas ok, acho que nada também demais. Tanto o Martinelli quanto o Saka fizeram partidas que a gente já está acostumado a ver na maioria das vezes. Claro que tem partidas que eles jogam demais e não foi o caso hoje, mas também não era qualquer adversário e não tenho muito a comentar sobre os dois. Você tem alguma coisa a falar? Martinelli tava parecendo meio cansado. Inclusive não teve muitos minutos nessa pré-temporada, né, como a gente esperava, muito pela questão física, como você falou no episódio anterior, mas também não fez uma partida abaixo não, o Martinelli ou o Saka. Agora, quem fez uma partida acima e que, aliás, fez uma pré-temporada muito acima foi o Trossard, que entrou no campo aos 75 minutos ali no lugar do próprio Martinelli, que eu achei que o Arteta ia colocar o Trossard no lugar do Havertz, mas ele tirou o Martinelli, e a confiança do cara tá lá em cima, é impressionante. Ele entrou, já criou jogadas, criou chances ali, e na chance que ele teve, chutou pro gol. A bola acabou desviando no Akanji, né, e enganou o Ortega para fazer o gol de empate. Então o Trossard, para mim, sem dúvida, é o nome do Arsenal nessa pré-temporada. Inclusive deveria ter começado o jogo de titular, na minha opinião. E ele fez gol nas cobranças de pênalti também, converteu o dele. Bem demais. Tá muito difícil realmente deixar ele fora do time, muito difícil. Inclusive eu acredito que contra o Nottingham Forest, por eles jogarem bem recuados, terem menos espaço para correr, eu acho que inclusive faz sentido ele jogar no lugar do Martinelli, no time titular. Considerando que o Arteta vai colocar o Havertz no meio. É difícil prever, né? Porque agora as opções são muitas. Mas considerando que o Trossard não vai jogar no meio, eu acho que faz todo sentido ele jogar no lugar do Martinelli na esquerda. Só para completar a informação do Havertz, que eu acabei não falando, é que assim, o Havertz lá na frente, ele tem a coisa de ser alto, né? E essa é uma coisa que o Arsenal vem trabalhando nessa pré-temporada, e nesse jogo também fez isso de ter momentos de não forçar a saída desde lá de trás, e já começar direto jogando mais pra frente para se utilizar da altura do Havertz. E nesse jogo deu errado. O Havertz teve 4 disputas e não ganhou nenhuma. Então isso é realmente um problema, né? Se uma das grandes utilidades dele no elenco for essa, ele tem que melhorar bastante no fundamento, porque não dá pra você ter 4 chances e não ganhar nenhuma. Isso fala muito da vontade, né, que eu tava falando. Porque pra você ganhar de duelos aéreos, a vontade que você vai pra um confronto, ela faz muita diferença. E o Havertz não estava me mostrando isso, pelo menos nessa partida contra o Manchester City. Mas é isso, a gente tem que ter paciência e esperar ele ter uma sequência de jogos aí pra gente poder tomar uma decisão final sobre o que a gente acha do futebol dele, né? Tem que ter paciência, e paciência a gente pode ter nesse momento, porque, como eu falei, ele não chegou para solucionar os problemas do Arsenal, né? Não, com certeza. E só para não deixar passar, né, como o Arsenal tava perdendo por 1-0, no fim da partida, a Arteta deu um all-in, né, tirou o Gabriel Magalhães, que estava com cartão amarelo, e botou o Smith Rowe, também tirou o Fábio Vieira tirou o Havertz e botou o Fábio Vieira nesse momento, e aí o Arsenal passou a jogar com 3-4-3, que inclusive foi engraçado que o Fábio Vieira entrou passando instrução em português. O que ele tem na cabeça? Ele entrou lá gritando pra defesa 3-4-3. Eu fiquei pensando aqui, imagine o Saliba e o White entendendo isso. Meu Deus. Pelo menos ele fez com a mão também, né? Enfim, aí o Arsenal teve essa estratégia diferente, né, no fim, 3-4-3.
Só pra deixar registrado isso, né? A variedade tática. E aí, na disputa de pênaltis, o Arsenal foi muito bem, 100%, ninguém perdeu o seu pênalti. O Kevin De Bruyne perdeu o primeiro pênalti, acertou o travessão, e depois o Rodri acabou parando nas mãos do Ramsdale, que já tinha defendido o seu primeiro pênalti na partida contra o Monaco, e agora, mais uma vez, defendeu o pênalti agora do Rodri para ajudar aí o Arsenal na conquista do título. O Fábio Vieira cobrou o último pênalti, aliás, muito bem, né? Colocando a bola no ângulo. Sim, ele bate muito bem. Foi o gol do título. Na bola ele realmente tem qualidade ali. O Fábio Vieira, talvez alguns outros aspectos do jogo ele tenha que melhorar bastante, principalmente a parte física também, né? Mas já mostrou nessa pré-temporada que não é um cara confiável para os momentos que a gente precisar da entrada dele ali no jogo, num jogo importante. O Fábio Vieira tá complicado. O Arteta até tentou ajudar ele nessa pré-temporada, mas não foi muito diferente da temporada passada, não. Mas é isso. Essa foi a análise, né, do jogo. Você tem mais algum comentário? Que eu tinha anotado aqui, tinha me esquecido de falar. De como é interessante nesse tipo de jogo, assim, que não teve muitas oportunidades de gol, então, assim, ele foge do que você entende como um bom jogo, né, porque não teve muito lance emocionante. Mas é porque esses jogos, assim, de times muito bem armados taticamente, você tem que ver com a outra cabeça, né, com a cabeça de você apreciar o duelo tático entre os treinadores, e aí nesse ponto eu achei muito interessante, porque o Arsenal, na medida que o primeiro tempo foi passando, foi encaixando a marcação, e aí teve o que eu comentei do Rice fazendo a marcação homem a homem no Rodri. E aí no segundo tempo, pra quebrar isso, o Guardiola veio com uma coisa que a gente raramente vê ultimamente nesses times de jogo de posição, que é, ele espetou ao mesmo tempo a Akanji na esquerda e o Walker na direita. E qual foi a última vez que você viu um time de Guardiola fazer isso? Ou o Arteta fazer isso? Inclusive sendo o lateral esquerdo um zagueiro destro. Então foi realmente interessante, porque no que ele fez isso, bagunçou o encaixe da marcação, e aí ele conseguiu ter conseguiu não ficar encurralado no campo de defesa como estava sendo no primeiro tempo, e depois o City acabou ainda fazendo um gol e tudo mais. Então, assim, é muito interessante de você ver como acaba virando um jogo de xadrez, né? A mente do Arteta contra a mente do Guardiola. E aí a gente tem que olhar o jogo mais por essa ótica, eu acho. Não tinha nada melhor do que começar a temporada com um jogo desse, né? Com um duelo entre dois mestres, né? Um mestre e o seu discípulo, Guardiola e Arteta aí, travando mais um duelo tático sensacional. Claro que na pré-temporada, num jogo assim de praticamente pré-temporada, os times ainda não estão no seu melhor, mas já deu para ver um belo duelo, e é por isso, né, que a gente acompanha o futebol inglês, que hoje é o melhor futebol do mundo. Mas é isso, falamos então aí da vitória do Arsenal, do empate, né? E depois a vitória nos pênaltis do Arsenal sobre o Manchester City. E para fechar o episódio de hoje, o episódio 5, vamos para as perguntas dos Gunners, porque essa última semana aí a galera cobrou que a gente não leu as perguntas e que não teve pergunta. Cadê as perguntas? Então vamos fazer hoje, voltar aqui a participação de vocês, que é sempre muito importante. Vamos lá para as perguntas dos Gunners. Vamos lá então, vamos começar, Thiago, daquele mesmo jeito. Eu mando uma pergunta, depois você manda outra e a gente vai respondendo alternadamente. Vou começar aqui com a pergunta do Renan Siqueira. Renan Siqueira 182 no Instagram. Ele pergunta: qual é o meio-campo ideal? Eu acho que não vai ter meio-campo ideal nessa temporada. Eu acho que a gente vai mudar muito de acordo com o adversário. Mas se for pensar no meio de campo mais equilibrado, e eu não estou dizendo isso porque o Arsenal ganhou, quer dizer, empatou, mas foi campeão nesse jogo contra o City, não é por isso, mas o meio de campo mais equilibrado acaba sendo Odegaard, Partey e Rice. Pelo motivo de o Arsenal não tem um jogador para fazer a função do Xhaka que seja tão completo quanto o Rice, mas não necessariamente o Rice vai jogar nessa posição. Então é uma pergunta muito difícil de responder nesse momento da temporada, porque a gente só teve um jogo de temporada, né? O resto foi só pré-temporada. Muito difícil de analisar, mas em termos de, assim, o meio de campo mais equilibrado pra mim é esse daí. No decorrer da temporada pode ser que a gente mude de opinião, né? Mas por enquanto é isso aí. Agora o Rafael Oliveira, Rafael.oliveira1215 no Instagram. Não, acho que não é o comentarista da... Eu ia perguntar isso agora.
Se fosse, seria uma honra, mas acho que não é. Pô, mas é uma honra também o Rafael Oliveira 12-15, né? Claro, uma coisa não elimina a outra. Quais são as expectativas para o Arsenal na Champions League? Então, a gente já falou sobre isso em outros episódios, e é aquela coisa, eu acho que depende muito do sorteio da Champions League. A gente sabe como às vezes o Arsenal se complicou muito nos últimos anos, né? Pegando o Barcelona, Bayern de Munique sempre nas oitavas. Se a gente pegar um caminho mais tranquilo, com certeza vai ser mais fácil. Mas independentemente do caminho, acho que o Arsenal tem condições aí de chegar pelo menos umas quartas ou até semifinal sem problemas. E porque time tem, eu acho que time a gente tem o suficiente para brigar. Falta experiência talvez, né? Sim, falta experiência, mas no papel, acho que não só no papel, mas na questão tática e tudo mais, o Arsenal tem condições sim de chegar longe nessa temporada da Champions League. Mas como eu falei, para chegar numa final, o caminho também sempre ajuda, né? Ou atrapalha, a depender de quem você tem pela frente. O Ícaro Oliveira 3 no Instagram, com a lesão de Jesus, Balogun não deveria ter uma chance? Não importa se a gente acha que ele deveria ou não, ele não vai ter. Esse é o fato. Foi algo que a gente já falou aí no início do episódio. A questão é muito mais do Arteta não tê-lo nos planos, né? E me parece que ele tá aí na porta de saída do clube. Se o torcedor voltar para o Gnabry, por exemplo, que foi outro jogador que subiu da base e foi embora, às vezes você não tem o que fazer. O Gnabry faltava 1 ano de contrato, disse que não ia renovar, pronto, o Arsenal acabou perdendo ele para o Bayern e a gente viu no que ele virou. Se com o Balogun ele não quer jogar pelo Arsenal, a gente vai acabar tendo que perder ele mesmo, e daqui a pouco ele pode vir a ter muito sucesso na Inter, mas a questão é que o Arsenal pode conseguir, por conta da diferença de poderio financeiro, o Arsenal pode conseguir colocar umas cláusulas interessantes no contrato dele, tipo cláusula de recompra, porcentagem em venda futura, e aí menos mal a saída dele, mas a saída parece ser inevitável, infelizmente. É o mercado, né? O Ronan, @Ronan_SA no Instagram, deixou a pergunta que sempre fica: por que tantos jogadores do Arsenal se lesionam? Então, acho que isso daí meio que virou um mito, né, no Arsenal. Claro que no início ali da era Emirates a gente sofreu bastante com lesões, tinha o Van Persie que não saía do DM, teve o Eduardo da Silva, o Ramsey que sempre ficava machucado, o próprio Fábregas também sofreu muito com lesões, enfim, o Arsenal teve essa fama de que sempre tinha jogadores machucados, e isso é algo que melhorou nas últimas temporadas, eu diria. A temporada passada, infelizmente, a gente teve lesões ali na reta final que não estavam nos planos, mas meio que ficou essa sensação de que o Arsenal sempre tem jogadores lesionados, mas eu acho que não seja o caso, assim, na realidade não, é uma coisa que acontece, não vejo que seja um problema de departamento médico, porque hoje o Arsenal tem uma estrutura que dispensa comentários, então é mais uma questão de azar mesmo, né, do cara acabar se lesionando ali num momento crucial acontece, da temporada. É do futebol. Mas se você for ver, a gente nem tem um número grande assim de jogadores machucados. Às vezes é um ou outro que fica mais tempo fora, como foi o caso do Saliba e do Gabriel Jesus. Mas vamos esperar que nessa temporada agora a gente não sofra, né, com nenhuma lesão muito importante no nosso elenco. O Paulo Sérgio, @paulosergio.maranata no Instagram, tem 2 perguntas. A primeira é: qual é o jogador mais superestimado da era Emirates e o mais subestimado? E a outra: Ozil ou Alexis, quem jogou mais no Arsenal? Pergunta 1, superestimado, vou dizer Podolski. Eu acho que ele teve mais mídia do que bola. E o mais subestimado, deixa eu ver quem é que vem à cabeça. O Rosicki, eu acho, porque como ele se machucou muito, ele não teve muita sequência para o torcedor ver quão bom ele era. Acho que o legado dele fica meio apagado por conta das lesões. Então, eu acho que ele foi o mais subestimado. E o mais superestimado, Podolski. Eu acho que eu concordo com você. Eu diria que superestimado antes de chegar ao clube foi o PP, né? Pelo valor que a gente pagou por ele. Mas depois ele mostrou que não valia tudo isso. Mas não chegou a ser superestimado pela torcida ou nem nada. E acho que subestimado pode ser o Rosick ou até o Gleb também. É um bom nome também. Foram 2 caras que tiveram uma passagem muito boa e hoje não são tão lembrados assim, né? Mas acho que eu ficaria com esses aí. E agora, Ozil ou Alexis? Alexis só pelo fato de que ele foi mais consistente, né? O Ozil teve uma temporada sensacional naquela que o Leicester foi campeão.
Outras muito boas também, mas o Alexis foi mais consistente e ele conseguia sozinho resolver mais as coisas. Se fosse para eu escolher um dos dois para voltar para o time atual, seria o Alexis. Eu concordo com você. Essa questão do Alexis resolver jogos sozinhos, acho que faz uma diferença muito grande, né? Acho que ele jogou mais realmente no Arsenal. A saída não foi das melhores. Imagine ele agora na função do Gabriel Jesus. Não. Ia ser sensacional, né? Acho que é aquela peça que falta, talvez, para fazer com que o time fique perfeito. Mas nem tudo pode ser do jeito que a gente quer. A próxima pergunta é do Alex, né? O @MadrugaAlex no Instagram perguntou: quem ainda vem no mercado? Então, a gente falou sobre isso no início lá no plantão Fala Gunner. O único nome que parece estar bem perto é o do Davi Raya, né? O goleiro do Brentford. Tem a saída aí do Matt Turner, mas me parece ser o único nome realmente que deve chegar nos próximos dias aí pro Arsenal. Se especulou o nome do Bitelo, do Grêmio, mas essa especulação meio que já esfriou nos últimos dias. Então eu diria que o nome mais certo aí que deve chegar realmente é pro gol, o Davi Raya, portanto, goleiro do Brentford. O Vitoriano, @MPBVitoriano no Instagram, falou: como o Arsenal se completará defensivamente com Rice e Havertz no elenco? Defensivamente o Arsenal não tem problema nenhum praticamente agora, né? A defesa está muito mais completa em termos de peças. O Timber, a gente já viu como ele se adaptou bem ao time, o Rice como deu poder defensivo ao meio. O Havertz, quando jogar como meia, isso provavelmente vai acontecer algumas vezes na temporada, eu acho que também não é um problema. Uma coisa que ele faz bem é o trabalho defensivo. Parece que não, até porque ele realmente tem essa linguagem corporal de preguiça, mas ele faz bem a marcação. Então acho que defensivamente os jogadores novos eles se encaixam muito bem. Não só não comprometem, como agregam bastante. Acho que não tem problema nenhum na defesa. Agora a pergunta do Romário Miranda, que foi quem escreveu o texto do Martinelli na revista, né? Sim. O Romarism no X. Ele mandou: fala, Gunnar, qual dos 3 reforços mais se encaixou no time? Bom, dos 3 eu diria que o Timber, né? Sim. Foi o cara que realmente entrou no time aí e parecia que já estava no time há muito tempo. O Rice fez boas atuações já, mas acredito que ele precisa um pouco mais de tempo para se adaptar ali junto com o Partey e com o Odegaard. O Havertz me parece um pouco perdido ainda, tentando encontrar a sua melhor posição ali, a melhor maneira de jogar, mas o Timber foi o que melhor se adaptou até agora. Tem algumas questões aí, né? Que o Rice ele tá atrasado fisicamente na preparação, porque ele teve férias depois, por causa da final da Conference League. E o Havertz, ele mesmo admitiu que o estilo do jogo do Arsenal é muito diferente, ele vai precisar de um tempo para se adaptar. Então eu só queria deixar registrado isso. Já era então meio que esperado, né, isso. E o Timber, mesmo assim, é uma grata surpresa, porque a gente esperava que ele ia ser uma boa contratação, mas que ele não ia ter um impacto tão positivo, tão imediato, rápido, né? É impressionante realmente como ele encaixou bem aí no time. Tem a pergunta agora do Thiago Lúcio 5 no X, famoso Twitter, que ele na verdade tem 2 perguntas. Aliás, o Thiago Lúcio, que ajudou muito a gente na divulgação aí da revista, foi um dos que chegaram no João Castelo Branco ali, pedindo para ele dar uma olhada na revista. Então, valeu aí, Thiago Lúcio. E a primeira pergunta dele: vejo o Arsenal de uma grande temporada para atrair grandes estrelas de qualquer clube do mundo, como o Mbappé, o De Jong, Rafael Leão ou qualquer outro grande nome. Como é para vocês ver o Arsenal deixar de ser olhado por baixo e voltar a ser a escolha de grandes jogadores? Eu vou ser bem sincero, eu comecei a acompanhar o Arsenal na última temporada do Highbury, então de lá pra cá eu não vi o Arsenal fazer grandes contratações, tirando o Ozil, o Alexis e talvez o Aubameyang. Então é esquisito você ver os jogadores tendo a possibilidade de ir pra clubes de mais sucesso nos últimos anos e eles preferirem ir para o Arsenal. É muito esquisito, mas ao mesmo tempo é bom, né? É uma sensação bem legal. Esquisita, mas legal. Não pode, né? Não, de jeito nenhum. Eu só não quero atrair jogador do tipo do nível do Mbappé, porque isso aí é problema. Pode me chamar de maluco, mas eu não queria o Mbappé no Arsenal. É uma polêmica aí. É aí que eu gosto. Ele falou aqui também: para muitos, o que falta ao Arsenal é um atacante top mundial, que entregue de 20 a 25 gols garantidos. Acho que seria o principal alvo para a próxima temporada gastar 100 milhões ou perto. Qual seria a escolha de vocês? Eu tentaria trazer o Rafael Leão jogando por ali. Você tem algum nome em mente?
Eu tenho um nome completamente irreal, né? Que o meu sonho era ver o Harry Kane aí nesse ataque. Ia ser perfeito. Não, temos um sonho igual então, porque eu queria muito ver o Harry Kane jogando no Arsenal. Já pensou se isso acontece? Seria uma história absurda, né? Seria o maior plot twist Sol da Campbell história. 2.0, imagine, ele vem pro Arsenal, ganha um título na primeira temporada, que nem o Sol Campbell. Aí o torcedor do Tottenham se matava, velho. Mas assim, de uma forma realista, eu não sei, eu teria que parar pra analisar os atacantes disponíveis, mas o fato é que assim, de grande atacante é difícil você conseguir atrair um cara. Acho que 100 milhões não paga um grande atacante. E às vezes pode surgir uma opção que a gente não conhece, né? Que é o time de olheiros lá do Arsenal que vai ver. Então, se a gente não tiver empenhado em peneirar um atacante desse nível, é muito difícil pra gente como torcedor que não acompanha tudo, né? Por exemplo, o United agora gastou uma grana no Højlund, que é atacante da Atalanta. Eu acho que a maioria das pessoas não pensaria isso, né? Não daria ele como um nome para o Arsenal, por exemplo. Então é esse tipo de coisa assim que eu digo. Você tem que estar realmente empenhado em achar uma opção viável. Porque é o quê? 80 milhões que o United vai pagar nele? Uma coisa do tipo. Por aí, é. Então por isso que eu tô dizendo, um cara como o Rafael Leão vai sair por mais do que 100. E o Rafael Leão não é atacante, né? Inclusive, ele é ponta. Eu acho que não daria certo ele jogar como atacante. Mas enfim, não tem o nome. Meu sonho é o Harry Kane e é isso. Manda a próxima. O Nicolas Alcântara, @NickGore no X. O que vocês acharam dos novos jogadores, em especial do Havertz? A gente já falou um pouco sobre isso também durante aí o podcast. Eu gostei bastante da contratação do Timber. Acho que dispensa comentários agora depois da atuação dele contra o Manchester City. O Rice também já era algo que eu esperava, né? As boas atuações dele. E o Havertz eu tô esperando um pouco mais. Até agora não me agradou as atuações que ele teve na pré-temporada e ontem no jogo contra o City. Mas a gente tem que esperar pelo menos uma sequência de talvez 10 jogos pra gente ver exatamente o que ele pode oferecer. Por enquanto a gente não pode fazer nenhuma análise precipitada em relação aos reforços, mas com certeza são reforços que chegam para agregar, né? São caras que chegam aí para ajudar com que o time se desenvolva ainda mais. E para fechar as nossas perguntas de hoje, tem a pergunta do Afonso no X também, FPL Tuguês. Ele fala: qual será o impacto da lesão do Jesus nessas primeiras rodadas? Quem vai ocupar seu lugar? Muda alguma coisa no sistema? Como esses primeiros jogos são contra Forest, Crystal Palace e Fulham, não faz muita diferença o Gabriel Jesus ter ficado fora, porque a gente não pode se esquecer que na temporada passada ele ficou uns 2 ou 3 meses fora, e o Nketiah e o Trossard substituíram ele muito bem. Então, contra esses times mais fracos não vai fazer diferença nenhuma. Não vai precisar mudar o sistema também, nada disso, tudo permanece como tem sido. E talvez ele ainda fique fora do jogo contra o United, que é no dia 3 de setembro, mas acho que ele já deve ter voltado antes disso. Mas caso ele fique fora desse jogo também, a gente viu que o Arsenal conseguiu se portar muito bem contra o City sem ele, né, com o Havertz de atacante. E seria a mesma coisa se fosse com o Nketiah, com o Trossard. Eles conseguem fazer a função, não é um grande problema. Porque assim, o Gabriel Jesus é ótimo jogador, mas ele não é um goleador. Se ele fosse um cara que, saindo do time, o time tem menos chance de fazer gol, aí seria um problema maior. Como ele é um jogador que tá ali pra fazer o time jogar, tem outros jogadores que fazem essa mesma função tão bem quanto. É isso, opção não falta, ainda bem que estamos nessa situação, né? E é isso, então, muito obrigado a todo mundo que mandou a pergunta aí. A participação de vocês, mais uma vez, muito interessante, muito importante, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você não segue a gente ainda, segue lá, @FalaGunner, tanto no Instagram quanto no Twitter ou X, do jeito que você quiser falar. Lembrando mais uma vez que a nossa revista já está disponível aí online, né? Lá no nosso Linktree você pode entrar e acompanhar a nossa revista, dar uma lida lá na nossa revista, que está muito legal, vale muito a pena. Foi um trabalho que a gente tem muito orgulho de poder anunciar para vocês, e fiquem preparados aí porque a próxima edição vem no próximo mês e tem mais surpresas que vem pela frente aí, mais algumas coisas, mais algumas novidades que a gente vai soltando aos poucos. E é isso. Mais alguma consideração final, Thiago? Não, foi por hoje é só. Vamos comemorar aí a Community Shield. É isso, temos que comemorar mesmo. Uma ótima segunda-feira aí para todo mundo, uma ótima semana, claro, já começando aí com o pé direito, e no próximo final de semana o Arsenal faz a sua estreia, portanto, na Premier League contra o Nottingham Forest, e a gente volta... Tem o Fantasy.
É, verdade. Vamos lembrar aqui que a gente vai lançar nessa semana, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai lançar nessa semana a nossa liga oficial no Fantasy da Premier League. Então você que já joga aí o jogo, fique preparado porque a gente vai postar a nossa liga lá para vocês participarem e com algumas novidades aí. Então fiquem ligados, a gente volta na próxima segunda-feira para fazer o nosso pós-jogo do Nottingham Forest e Arsenal. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez e a gente se vê na próxima. Valeu!